Chegou finalmente o vídeo que muitos estavam esperando. Vamos descrever em detalhes o que um desenvolvedor full stack faz no dia a dia. Quais são as principais skills, tecnologias utilizadas por esses profissionais e como, na nossa visão, deve ser um bom caminho para trilhar uma carreira bem-sucedida. Te convido a ficar bem atento do início ao fim. Não deixe de compartilhar esse link do vídeo com a pessoa que quer entender melhor como funciona a nossa área e quer começar a trabalhar com programação. Nós sabemos que é um vídeo longo, mas te garanto que está bem completo e que vai valer a pena. Se for o caso, adicione aqui no Assistir Mais Tarde no YouTube. Tenho certeza que você não vai se arrepender. Então, vambora? Gabriel e Vanessa na área! Muito prazer se você ainda não nos conhece. Somos um casal de programadores que desde o fim da década de 90 trabalha profissionalmente com programação. Foi há 84 anos. Você não vai discordar comigo quando eu afirmo que a internet mudou o nosso mundo para sempre e que somos nós, os programadores, os responsáveis por operar essa revolução. É verdade! Lá atrás, desde os programadores em C, Assembly, Fortran, COBOL, até hoje, com C#, Java, Python, PHP, JavaScript, Go e muitas outras, foram décadas de aprimoramento, não só das tecnologias, mas também das técnicas, das boas práticas, dos paradigmas e do nosso perfil comportamental enquanto profissionais. Aqueles estereótipos antigos de sermos extremamente técnicos e de termos problemas de socialização definitivamente não se aplicam mais a nós. Hoje os desenvolvedores são pop. Nós estamos na moda. Estamos construindo um mundo cada vez mais conectado com aplicações que até um tempo atrás só existiam na ficção científica. E por que nós estamos dando essa volta? Porque é nesse contexto em que vivemos, na era da informação. O desenvolvedor full stack exerce um papel fundamental e nós vamos te provar. Esse é um dos perfis mais requisitados no mercado de programação atualmente, não só aqui no Brasil, mas também no exterior. E se estamos falando em full stack, então temos que te indicar a mais nova parceira aqui do canal, a Digital House, que tem uma das melhores formações full stack do mercado. Se você conhecer a formação deles através do link que está aqui na descrição do vídeo, você vai encontrar vários diferenciais importantes para entrar nesse mercado. A formação full stack tem os fundamentos da programação e desenvolvimento web, tecnologias como JavaScript, Node, frameworks como React, Express, bancos de dados e também metodologias de trabalho. A Digital House disponibiliza para os alunos um departamento de carreiras e suporte profissional, que além do acesso exclusivo a um painel de vagas, eventos e cursos, te ajudará na análise de vagas, posicionamento de carreira e preparação para entrevistas. Tudo isso para te ajudar a ter uma carreira de sucesso. Bom, como eu sei que você já deixou o like e já é inscrito no canal, não vamos nem perder tempo pedindo. Acho que a melhor coisa agora é contextualizar o que é um desenvolvedor full stack. Quando os softwares lá atrás eram desenvolvidos quase que exclusivamente para desktop, o desenvolvedor quase sempre era o responsável por codificar tudo, desde a interface e também o motor, as engrenagens do sistema. A manipulação dos dados e as camadas que compõem um sistema rodavam preferencialmente em apenas um computador. Quando surgiu o conceito de arquitetura cliente-servidor e os computadores passaram a se comunicar via rede, mesmo que de forma arcaica ainda, a coisa toda mudou de figura. Paradigmas de programação também mudaram. Foram acrescentadas expertises diferentes ao que se fazia antes. Era possível agora ter um banco de dados e sistemas de arquivo remoto. Eu lembro de implantar uma rede ponto a ponto em um clube aqui da minha cidade, para que fosse possível compartilhar um banco de dados em Clipper. Para você ter uma ideia, o protocolo de comunicação era a NetBIOS. E um computador fosse desligado, a rede toda caía. Mas por que o Gabriel está contando esta triste história? Para a gente entender que quando o conceito de full stack surgiu, já havia passado muita água por debaixo dessa ponte. O full stack não surgiu do nada. Ele é um tipo de profissional que foi se moldando a como desenvolver os sistemas para a web. 99% dos casos, atualmente, usa a arquitetura cliente-servidor. Assim como também é o desenvolvimento para a web, quando a criação de aplicações para a web
começou a se difundir, o que tínhamos disponível eram programadores desktop que estavam migrando de ambiente e arquitetura. E foram esses dinossauros que abriram um caminho para os mais diversos tipos de desenvolvedores que temos hoje. Eu lembro de programadores se intitulando Programadores Especialistas em Arquitetura Cliente-Servidor. Depois da web, passaram a se chamar de Webmasters. E aos poucos, com o tempo, surgiu a necessidade de separar realmente os dois ambientes. O cliente acabou virando o front-end e o servidor foi chamado de back-end. E aonde entra o full stack nisso? O full stack é exatamente o profissional que precisa caminhar entre esses dois mundos. E não se engane, é possível sim ser um full stack muito bem sucedido. Mesmo com a especialização desses dois mundos, o full stack ainda é altamente demandado por grandes, médias e também pequenas empresas. Em grandes projetos, mesmo que o time seja bem dividido entre desenvolvedores front e back-end, o papel do full stack ainda é necessário, pois ele acaba servindo de elo entre os times e ajuda a integrar os projetos de software. Vale a pena então falarmos sobre o que um full stack faz no seu dia a dia de trabalho. Tirando a parte cultural e as particularidades de cada empresa, podemos dizer que um dev full stack atende às demandas que vêm através de algum planejamento prévio, realizado através de um gerente, um product manager, um product owner ou algum outro papel de liderança dentro da empresa que faça essa ponte entre as demandas dos clientes e ou usuários. Nesse aspecto é importante ter noções de como funcionam algumas das metodologias de planejamento de projetos, que chamamos de metodologias ágeis, como o Scrum, Squads, OKR, Kanban ou alguma outra em que a empresa aplique na sua cultura. É importante frisar para ninguém se desesperar que o dev não precisa ser expert nesse assunto. Até porque as empresas costumam realizar treinamentos e muitas até fazem adaptações dessas metodologias à sua própria cultura. Além dessa parte do trabalho que é mais burocrática, é um diferencial importante saber entender e até escrever documentação técnica, incluindo fluxogramas, diagramas UML, wireframes, modelos de entidade e relacionamento, entre outros. Em muitos projetos, o desenvolvedor full stack acaba se tornando um profissional mais generalista, como se fosse um coringa, que combina a visão mais completa do projeto como um todo. Por isso, dominar o contexto geral é essencial. Eu já trabalhei inclusive com profissionais extremamente habilidosos com documentações. Alguns acabaram se tornando referência dentro da empresa quando o assunto era documentar para outros desenvolvedores. Claro que isso não é necessariamente o papel de um dev full stack. Isso está mais para um arquiteto de software, mas não deixa de ser um diferencial interessante. Então, podemos resumir que ao receber as demandas, o full stack precisa analisar em como deve ser desenvolvida a solução de uma demanda, levando em conta o contexto do projeto. Muitas vezes a solução não passa somente pelo front ou back-end, mas sim na construção de algo nas duas vias. Por isso que é impossível separar completamente essas duas camadas dos projetos. Eu tenho certeza que se você já atuou em um projeto web, já deve ter vivenciado isso. Ao solucionar um problema no front, em que determinados casos é necessário também desenvolver algo no back-end. Então, no dia a dia, o dev full stack vai precisar dominar muitas tecnologias para resolver as demandas. Já falamos um pouco da parte mais burocrática, vamos dizer assim, né? Mas quando se trata de stacks para desenvolvimento, a lista parece ser infinita. Mas calma, que é algo plausível de se dominar. É bem verdade que dominar todas as ferramentas por completo é algo que leva tempo e muito estudo. Por isso, bons profissionais full stack são muito bem remunerados. Quando falamos de como é o dia a dia desses profissionais nas empresas, temos que levar em conta que tudo precisa ser planejado e muito bem conversado. Cair direto no código em projetos grandes é algo perigoso, pois pode levar a gerar código além do necessário. Ainda mais em grandes times, separados em squads, por exemplo. O papel do líder é de extrema importância, pois as demandas de um squad podem já ter sido solucionadas por outro, e assim a reutilização e a comunicação precisam estar sempre abertas. Por fim, a comunicação é essencial quando se está construindo as soluções. É preciso ouvir bastante, ter poder de analisar e abstrair os problemas. É nesse momento que muitos ficam perdidos. Geralmente esse profissional se prepara para codar, codar e codar, mas o importante realmente é construir boas soluções. Por isso nós aqui somos os chatos das soft skills. Para nós, antes da capacidade técnica, vem o poder de se comunicar e se relacionar com as outras pessoas. Isso é o que fará com que o desenvolvedor possa realmente entender onde ele é inserido e saberá o que fazer sem ficar naquele looping de refação do trabalho. Vale reforçar outras soft skills que na verdade
habilidades são inerentes a qualquer tipo de desenvolvedor. Eu diria qualquer profissional de tecnologia. Curiosidade, senso crítico, atualização constante, ou seja, gostar de estudar e de sempre aprender coisas novas, e aquela que não pode faltar, proatividade. Agora que você já entendeu a essência do que é um desenvolvedor full stack, você já está pronto para falarmos um pouco das tecnologias que esse profissional precisa conhecer. Vamos lá? Agora se prepare. Pode ir anotando tudo o que vamos falando para não perder nada. Nós já dissemos que um full stack é o dev que entende do front-end e também do back-end, mas isso foi muito genérico. Para começo de conversa, qualquer programador que lide com código precisa dominar, e aí é obrigatório, algum sistema de versionamento de código. O mais utilizado pelas empresas é o Git. Ele é essencial dentro das empresas e o responsável por fazer com que vários programadores possam trabalhar juntos sem atrapalhar ou sobrescrever o trabalho do outro. Assim como o Git, é importante ter familiaridade com alguma plataforma de repositórios Git, como o GitHub, o Bitbucket, o GitLab ou o Git. Ou seja, é necessário conhecer alguma dessas ferramentas, pois ela é onde os projetos ficam armazenados. Então, conceitos como branch, commit, pull request, push, pull, stash devem estar na ponta da língua. Não ignore esse conhecimento. Nessa pegada de gerenciamento e de organização do código, também temos outro aspecto que muitos deixam de lado na hora de estudar programação e que lá na frente se arrependem. Estou falando aqui da arquitetura de software. Quando saímos dos exemplos práticos e começamos a trabalhar em projetos maiores, com um time maior, a tendência é que o projeto siga algum modelo de arquitetura. Isso é o caminho mais natural, uma vez que a geração de muito código, sem nenhum tipo de organização, afeta diretamente na produtividade e na evolução dos projetos. É nessa hora que entender um pouco de arquitetura de software faz a diferença entre ficar perdido e ser produtivo. Essa abstração da arquitetura serve essencialmente como base para criar um entendimento mútuo para a comunicação entre os envolvidos no projeto. Ela deve facilitar o reuso em diferentes níveis, até para deixar os softwares mais previsíveis para os testes. Existem muitos modelos de arquitetura por aí e cada projeto pode demandar um diferente. Por isso, é interessante conhecer os mais famosinhos, como MVC, MVVM, MVP, hexagonal, orientada a eventos e por aí vai. Quer dizer então que é preciso saber isso tudo a fundo? Eu diria que, de início, não. Esses padrões você vai aprendendo conforme a necessidade. Inclusive, se preocupar demais com isso de início pode ser desmotivador. Relaxe nesse sentido e use conforme o problema e a necessidade for aparecendo. Agora sim, chegou a hora do suprassumo do vídeo. Vamos elencar aqui quais são as principais tecnologias que, na nossa visão, um full stack raiz precisa conhecer. Eu tenho certeza que você já ouviu aí que é só saber JavaScript, HTML, CSS e alguma outra linguagem de back-end para estar tudo bem. Mas não é bem por aí não, viu? Como o full stack tem um perfil mais generalista, é preciso ter a visão além do alcance, como diria o grande Lion dos Thundercats. Para o front-end, realmente, o trio HTML5, CSS3 e JavaScript é essencial, eu diria vital. Mas é possível fazer tanta coisa atualmente no front-end que se limitar pode ser problemático. No campo do CSS, por exemplo, temos frameworks muito populares, como Bootstrap, Tailwind CSS, Materialize CSS, Skeleton, Foundation, entre outros. E aprenda somente um de início e vá brincando com os outros conforme você já tem um pouco de experiência no que é o seu principal. Junto com o CSS, ainda existem os pré-processadores que ajudam a gerar e otimizar o código CSS. Estamos falando, nesse caso, dos principais, que são o SCSS, SAS e LESS. Ainda no mundo CSS, existem modelos de arquitetura que também são boas referências, mas isso podemos explorar em um outro vídeo. É só pedir aqui nos comentários que a gente faz um vídeo exclusivo sobre isso para você. Por fim, é preciso também se virar nos principais sistemas de grid para construção de telas e elementos, seja usando Flexbox, Grid Layout e até mesmo o Box Model. Ainda falando de front-end, temos o HTML5, que pode parecer o mais moleza de todos, e realmente é. Porém, ainda assim conta com alguns desafios, pois é preciso entender bem o objetivo semântico das tags justamente para criar páginas que realmente ajudem na acessibilidade, responsividade e também no SEO do projeto, que
que é a otimização feita justamente para melhorar o ranqueamento nos sistemas de busca. Aliás, SEO é outro tema que envolve muitos subtemas que valem um vídeo só seu. Além do HTML5, é preciso harmonizar com outras tecnologias, como SSL, CDN, HTTP2 e principalmente conteúdo para que o resultado seja satisfatório. E para fechar essa parte do front-end, temos que falar do JavaScript. O JS é uma das linguagens mais utilizadas no mundo e hoje é muito popular também no back-end através do Node e mais recentemente com o Deno. O JavaScript vem recebendo atualizações de tempos em tempos, o que tem ajudado muito na evolução da linguagem. Estar por dentro do ECMAScript 6, que é a atualização mais relevante no momento, é muito importante, pois trouxe o paradigma da programação assíncrona, que é empregado no modelo de programação reativa. O ecossistema de frameworks e bibliotecas do JavaScript é praticamente infinito. Por isso, o Dev Full Stack deve, em um primeiro momento, ter o foco em poucas dessas tecnologias. Nós costumamos recomendar aprender a usar o React e, como outras opções bem populares, temos o Angular e o Vue.js. Isso, na verdade, vai depender muito de qual a empresa costuma usar. Dentro do mundo JavaScript existem ainda mais tecnologias, como o Webpack e o Babel.js, que complementam perfeitamente o uso do JavaScript nos projetos. E não podemos deixar de lado alguns gerenciadores de pacotes, como o NPM e o Yarn. Todas essas tecnologias devem começar a fazer parte da vida do Full Stack logo depois de estar muito bem embasado no JavaScript. Pular etapas nesse momento pode ser muito prejudicial para o aprendizado. Finalizado o front-end, partimos então para o lado back-end. Esse sim é um mundão de possibilidades. Se estamos falando de desenvolvimento para web, praticamente qualquer linguagem hoje possui formas de transmitir dados a partir de um servidor web. Isso quer dizer que não estamos restritos a apenas uma linguagem como PHP, C#, Ruby, Python ou Java, por exemplo, para trabalhar no back-end. Por isso é importante escolher uma e ir embora sem ficar olhando para trás. Se, por exemplo, você escolheu o próprio JavaScript, o caminho é escolher os frameworks back-end que ele tem disponível. Nesse caso, usando o Node.js, podemos trabalhar com o JavaScript no back-end e para transmitir dados via web, se costuma usar um Application Framework, que pode ser o Express e o Axios. É importante frisar que atualmente, ao se trabalhar com frameworks reativos do lado front-end, se costuma desenvolver APIs para comunicação com o back-end. Portanto, conhecer bem como construir APIs, realizar autenticação usando OAuth 2, JWT ou outro padrão é primordial. Não podemos esquecer que quando falamos em APIs, temos diversas tecnologias atreladas que também devem ser estudadas ao seu tempo, como REST, SOAP, JSON, XML, GraphQL. Essa sopa de letrinhas parece ser impossível de dominar, mas fique calmo que tudo acaba aparecendo na vida do dev por demanda. Por isso é importante sempre estar disposto a estudar coisas novas. Você não precisa ser expert em tudo de início. A partir do momento que algo diferente aparece, é preciso respirar, voltar 2 casas, estudar e depois avançar. Então, para resumir, construir APIs é o grande lance hoje no desenvolvimento back-end. Pois é, não se engane achando que back-end se limita a APIs somente. Ainda precisamos explorar outros aspectos que são extremamente relevantes nas camadas que compõem os sistemas. Estamos falando de banco de dados. É bem verdade que usar banco de dados não é obrigatório para todo tipo de software, mas ele é sem dúvida um dos gargalos quando se trata de aplicações escaláveis, ou seja, que consiga atingir um número grande de processos sendo realizados ao mesmo tempo sem que pare de funcionar. Quando falamos em bancos de dados, estamos nos referindo principalmente a uma linguagem bem conhecida, que é o SQL. Nos tipos de bancos de dados relacionais, é ela que realiza todas as operações dentro das tabelas. Um desenvolvedor full stack precisa saber manipular as tabelas e criar consultas que trabalhem com as informações que são necessárias para a resolução dos problemas. É claro que não é só de BD relacional que os sistemas vivem. Existe um outro tipo de banco de dados chamado de NoSQL, ou Not Only SQL, ou Not Only SQL, que trabalham usando o conceito de documentos e não tabelas. Alguns exemplos de bancos de dados relacionais são MySQL, MariaDB, SQL Server, IBM DB2, Oracle, PostgreSQL, entre outros. Já os que são NoSQL, temos Cassandra, MongoDB, Redis, RavenDB, Amazon DynamoDB e por aí vai. A lista é praticamente infinita. Assim
como outras tecnologias, o conhecimento mais profundo de manipulação de dados em sistemas de bancos de dados vem com o tempo. É relativamente rápido aprender o básico para que, aos poucos, o profissional vá evoluindo nessa área. Os DBAs é que são os profissionais específicos para essa área e que devem ter um olhar mais especializado, não só na gestão de dados em si, mas em relação a tuning, que é a otimização do tempo de resposta das consultas, desenvolvimento de rotinas de manutenção, gerenciamento de permissões e por aí vai. Aliás, DBAs também é um tema que ainda podemos explorar mais aqui no canal, hein? Dependendo do framework que se trabalha no back-end, pode não ser necessário utilizar diretamente o SQL ou o NoSQL. Costumamos utilizar um modelo de abstração dos dados chamado de ORM. Para o Node.js, por exemplo, temos alguns, como o Prisma, o Sequelize, o TypeORM, o Mongoose e por aí vai. Pronto, agora acabou. Só que não. Eu sei que você já tá nervoso aí. Não tem como saber trabalhar com tudo isso que falamos sem saber como colocar isso tudo no ar. Eu sei que você só queria estar aí programando, mas não podemos negar que conhecer o basicão de sistemas operacionais, principalmente o Linux, vai ser importante. É o que chamamos de infra. Quando estamos desenvolvendo, nós precisamos criar um ambiente, não é mesmo? Precisamos configurar o servidor web, instalar banco de dados e por aí vai. Isso tudo é importante e também precisa ser feito no servidor, onde a aplicação vai ser disponibilizada. É o famoso deploy. Para isso, temos uma área toda especial que é conhecida como DevOps. É bem verdade que as empresas hoje já possuem profissionais especializados nessas tecnologias, mas o mínimo para se virar todo dev precisa conhecer. Ferramentas de Continuous Delivery e Continuous Integration também precisam fazer parte do cinto de utilidade desse profissional. Toda essa infra pode ser facilmente criada através de uma coisinha muito popular hoje que se chama containers. Tenho certeza que você já ouviu falar em Docker, que é justamente uma tecnologia de containers onde é possível criar uma forma de virtualizar os ambientes de forma a criar servidores web, servidores de arquivos, servidores de e-mail, de banco de dados, muito rápido e sob demanda. Por isso falamos da importância do Linux nesse caso. Os containers usam em 99,999% das vezes o Linux. Então não tem jeito, gostando ou não, o Linux faz parte da vida de qualquer dev. Aliás, nós dois aqui adoramos, tá? Então, para fechar essa parte de infra e DevOps, temos que acrescentar uma coisinha que está tomando conta do mundo e da área de desenvolvimento e não tem mais volta. Você sabe o que é? Você disse cloud? Uau! Sim, né? Você acertou. Claro! Nós já temos um videozinho no dicionário do programador só para explicar essa tal de computação em nuvem. Por isso, vamos ser bem sucintos. Se você quer ser um dev com D, E e V maiúsculos, é preciso saber trabalhar com cloud. Serviços como machine learning, inteligência artificial, serverless, microservice, mensageria, que trazem todo o potencial computacional a níveis estratosféricos. E não é só questão de performance, mas de praticidade na hora de criar e disponibilizar suas aplicações. E aí, tá acordado? Espero que sim, né? Nós sabemos que foi muita coisa, mas acho que agora você já deve ter tido uma noção de quando falamos sobre ser curioso e sempre aprender coisas novas o tempo todo. Não é possível realmente conhecer tudo isso de uma tacada só. Nós temos essa noção e você também não deve se preocupar com isso de início. Estude o básico e vá progredindo paulatinamente, conforme a sua demanda. É assim que vamos evoluindo na profissão. Esperamos realmente que você se sinta empolgado em traçar sua carreira na programação, seja como desenvolvedor full stack, back-end, front-end, não importa. É muito bom cada vez mais pessoas entrando nessa área tão estimulante que é o desenvolvimento de softwares. Se você tem interesse em entrar nesse incrível mundo da programação, sendo um dev full stack, não deixe de conferir a formação da Digital House. O link está aqui na descrição, hein? Se você gostou desse conteúdo, ficamos eternamente gratos pelo seu like e também pelo seu compartilhamento. Aliás, manda esse link para aquela pessoa que ainda não entende bem o que faz um programador, viu? Tenho certeza que ela vai se surpreender. Vai sim, e nós vamos ficando por aqui. Até um próximo vídeo. Beijo! Tchau!